Vamos falar agora sobre a liberdade, né? Quando é que eu tenho liberdade? Bom, para Bert Helling, ele traz nos livros que quanto mais você é humilde, mais liberdade você tem. E aí a gente pode usar aquela frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, né? Porque o conhecimento te liberta. E quando a gente busca o conhecimento, o autoconhecimento, de saber, né, onde nós estamos inseridos, né? O que nós estamos fazendo, qual é o nosso propósito de vida, quando a gente começa a buscar o nosso destino, né? A gente vai começar a entender essas questões e vai ver que a coisa não é tão simples como parece. Não é tão ilusória quando é mostrada de uma coisa mais espiritual, que é tipo, é uma coisa tão simples de fazer, né? De ser feito. Sendo que se a gente começar, é muito mais profundo do que é mostrado, né? Mostra de uma forma que, eu preciso fazer uma técnica tal que eu consigo fazer isso. Só preciso fazer isso que eu vou fazer, vou acessar tudo isso. E não é assim, né? É muito mais profundo do que isso. E quando a gente começa a entrar nisso, a gente começa a ver a culpa, a inocência, né? Quando é que eu sinto culpa, né? E a culpa, ela traz, é o medo da exclusão do nosso clã, de ser excluído, né? Depois a gente vai para a liberdade. O que que é liberdade? É quando eu sinto bem, né? A nossa liberdade é limitada, porque nós trabalhamos para um todo maior, né? E o todo, ele não quer saber o destino, ele está no caminho, né? Ele não vai importar com o processo, com o caminho, mas sim com o processo, né? Então, a liberdade, até um certo ponto, nós temos liberdade, né? A liberdade de escolha, mas essa escolha ela é limitada, através dos emaranhados. Quando eu escolho, por exemplo, estar com uma pessoa tal, né? Eu tenho a liberdade de escolher. Mas tem um emaranhado ali. Esse emaranhado vai fazer com que eu tenha vivências do meu clã que eu preciso ser curado, né? Que a gente tem o destino. O destino ele é criado a partir daí, né? Então, meu destino ele é criado a partir das minhas escolhas. E essas escolhas têm uma certa liberdade. E a liberdade não vai ser toda que eu acho que eu tenho. Porque dependendo da escolha que eu faço, né? Que eu tenho que fazer uma escolha. Se eu não escolher, eu também estou escolhendo, né? Que é a responsabilidade de si mesmo, de estar aqui servindo a algo maior, né? Nós estamos aqui para servir o todo, por um propósito muito maior que a gente imagina. Então, isso começa a gerar os emaranhamentos. E esse emaranhamento é como se a gente tivesse um bordado. Por um lado, ele é todo bonito, né? Mas atrás está cheio de linhas ali que a gente não sabe quando uma conecta com a outra para formar aquela flor, por exemplo, que está do outro lado bonita. Então, os emaranhados são as vivências, as questões dos nossos familiares, ancestrais e clãs, né, das nossas vivências até de vidas passadas, que é preciso ser resolvidos, ser olhado com amor agora. E aí você fala assim, mas é injusto que meu avô foi uma pessoa desonesta, eu tenho que fazer agora por ele. O todo, ele trabalha o amor pela vida, né? Passar a vida em si. Então ele não olha se é justo ou injusto, né? Se eu olho com amor para os meus ancestrais, para tudo que foi vivido, para quem foi excluído do meu clã, eu consigo liberar essa energia e consigo ter mais liberdade no meu destino. Enquanto eu não olhar para isso, né, eu vou ter dificuldades nesse meu processo de destino e de vida, né? Então é para a gente entender que, enquanto eu não olhar para essas questões, não é excluir nenhum, não é acabar, eu vou procurar uma terapia para acabar com isso, não. É você entender e integrar essas sombras, esses sentimentos, né, esses emaranhados, para poder ressignificá-los. E isso você muda a sua vida e a família do seu clã, da sua família, né? Porque vai ficar vindo na sua família sempre situações assim, até que alguém olhe para aquilo, que é para reverenciar, para honrar aquele ancestral, aquela situação que ocorreu no clã, né? E alguém da família vem para representar até que seja visto. Enquanto isso não é visto, acontece coisa na nossa família que faz com que a gente volte para o clã, que a gente olhe para isso. Alguém vai ter que fazer isso uma hora. Enquanto a gente não faz,
vai passando de família, filho, neto e bisneto, até que a gente olha para isso. Então aí começa a dança da compensação, né? Então eu preciso fazer um movimento de compensação para compensar o meu clã. Por exemplo, se eu dou muito para alguém e eu não recebo, né? Uma hora vai ficar, a balança não vai estar equilibrada. Então, poxa, eu faço tanto por fulano, fulano não faz por mim, né? Mas quando eu faço isso, querendo algo em troca, também não pensando assim, eu vou fazer porque eu sei que eu vou receber. Aí eu sofro, né? Mas isso é automático. Quando você faz muito para alguém, você tem que receber de outra maneira, né? Quando não acontece isso, gera bloqueios, que a gente vai sentir excluído. Então a compensação, ela existe. Então, por exemplo, para mim pertencer ao meu clã, vamos supor que todos os homens da minha família tinham diabetes. Então eu entendo que para me pertencer eu tenho que ter diabetes, né? Então é a compensação. E essa compensação a gente vai fazer em tudo na nossa vida, para tudo. Para compensar uma dor, eu vou fazer algo. Para compensar uma perda, eu vou fazer algo. E assim vai indo, né? Então essa é a compensação, o destino e o mareamento.